7 de setembro de 1922, data da primeira transmissão radiofônica do Brasil. Esse acontecimento ocorreu durante a primeira comemoração do centenário da independência e é o tema do Desvendando a História de hoje. Para celebrar a data, foi organizada uma grande feira internacional com a participação de empresários americanos, demonstrando a tecnologia da radiodifusão. Para testar a novidade, uma antena foi instalada no pico do Morro do Corcovado para a transmissão do pronunciamento de Epitácio Pessoa, presidente da República na época. A primeira transmissão de rádio aqui no Brasil foi em 7 de setembro de 1922, não é? Portanto, comemorando o primeiro centenário da independência do Brasil. Teve uma grande feira de ciências aqui no Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem disso, mas aconteceu ali ao lado das barcas na Praça 15. Por conta dessa feira de ciências, o governo brasileiro entrou em contato com duas empresas dos Estados Unidos, a Westinghouse e a Western, né, que trouxeram os transmissores. A transmissão foi captada em Niterói, Petrópolis, na Serra Fluminense, e em São Paulo, onde foram instalados os aparelhos receptores. E a população ouviu na feira por um sistema de alto-falantes, não é? Então a primeira transmissão foi ouvida ali na feira, na Praça 15, e foram veiculados o discurso do presidente da República, não é? Na época Epitácio Pessoa, e a ópera ou Guarani, no fim da tarde. Foi então criada a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, fundada em 1923 e dirigida pelo próprio Roquete Pinto. Num primeiro momento, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro era uma rádio de elite para a elite, feita pela elite para a elite. Então, funcionava no modelo associativo, por isso o nome Rádio Sociedade. Então, os sócios eram pessoas da elite carioca, chegados, amigos do Edgar Roquete Pinto, não é? Então, que se cotizavam para manter a rádio, que tinha uma programação ao gosto da elite. Roquete Pinto foi o primeiro a acreditar e investir na rádio. O médico legista e também escritor conseguiu convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar os equipamentos usados na demonstração dos americanos. Tudo roufenho, distorcido, arrombando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Essas frases fazem parte do discurso de Roquete Pinto sobre a primeira transmissão radiofônica no Brasil. A importância da chegada do rádio no Brasil é que você tem um veículo, à época, moderno, mais adequado a uma população que se urbaniza. Portanto, a chegada do rádio ao Brasil corresponde ao momento em que a população brasileira começa a fazer a passagem do campo para a cidade. Ela se urbaniza, começa a se urbanizar. Nós temos um contingente cada vez maior de trabalhadores na cidade. E quem conhece um pouco do nosso país sabe que a gente está falando de trabalhadores analfabetos. Não é? Então, o melhor modo de você levar informação, entretenimento a esse público que é analfabeto é através do rádio. E além disso tem uma questão muito importante, era de graça, não é? No início as pessoas pagavam uma taxa ao governo, quando começou a Rádio Sociedade, em 23, mas depois, não é? Essa taxa deixa de existir, o rádio passa a ser free, não é? Você não tem que pagar nada para ouvir, então você tem aí uma importante ferramenta para você levar distração, inclusive para grandes faixas da população, de modo gratuito. Nesses 90 anos, o rádio está ligado ao dia a dia das pessoas. Verdade, Rony. Antes era só no aparelho em casa, mas com o passar do tempo, a programação estava em aparelhos de MP3 e até no celular. Das notícias ao entretenimento, tem espaço para todos os gostos. Para as pessoas mais jovens, caso dos nossos alunos, não é? Ele é uma fonte de informação, de prestação de serviço. Então, o pessoal tem uma audição em movimento nos meios de transporte, no carro. Aproveita enquanto vem para a faculdade de manhã ou no fim da tarde para saber o que está acontecendo, o que está rolando, se tem engarrafamento, como é que está o trem, como é que está o movimento do tráfego na cidade, estando a pessoa no ônibus ou no carro ou em qualquer outro modo de locomoção aqui para a universidade. Nós temos também, e eu tenho uma pesquisa, inclusive, aqui em parceria com o Pique Uva, que está sendo tocada, sobre o papel do rádio para as pessoas mais velhas, que tem uma outra realidade.
não é? Portanto, são pessoas que têm uma audição em casa, porque elas vão menos para a rua, então elas ouvem mais rádio em casa, ouvem muito rádio e procuram, além do serviço da informação, também um modo de entretenimento. No programa de hoje você descobriu que o rádio está completando 90 anos desde a primeira transmissão, em 7 de setembro de 1922. E você que está sempre sintonizado na TV Uva, aproveite, entre nossa fanpage e participe de uma enquete sobre o rádio. Tchau e até a próxima transmissão do Desvendando a História.